perfeito com pressão de 2 atmosferas é momentaneamente aberto, deixando sair 1/4 da massa gasosa contida no seu interior, sem variar sua temperatura. Nessas condições, a pressão do gás passa a ser de... Cara, essas questões eu lembro que quando eu comecei a fazer elas, me preparando para o vestibular, eu errava bastante. Eu demorei a me tocar de que quando vazava ou era acrescentado gás, não podia usar o P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. Porque P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T, a equação geral dos gases perfeitos, ela só é válida quando uma mesma massa gasosa sofreu uma transformação. Se o gás perdeu ou ganhou massa, esquece o P de Kilovolt. Ele vira lixo. Tu tens que aí usar a equação de Clapeyron, que envolve o número de mols. Pense comigo, o que é o R? Constante, nesse caso, né, que mudou, né? Certo? Nesse caso, R é a constante universal dos gases perfeitos. E se ela é uma constante, ela tem sempre o mesmo valor. Vocês devem aceitar que eu escreva a equação dessa maneira. E se o R apresenta sempre o mesmo valor, eu sempre poderei escrever que pressão vezes volume dividido por número de mols vezes temperatura antes é igual a pressão vezes volume dividido pelo número de mols vezes temperatura depois, mesmo que fossem gases diferentes. Mesmo que tenha acrescentado ou saído gás, porque o R é uma constante universal. Então tu vê, esse é o PVT Convoltor Ninja Mutante Power Plus que resolve todas. Essa é foda. E geralmente nunca me mostraram essa questão, essa equação no ensino médio. Nunca. Me mostraram essa. E aí tu vê o aluno que tem que ser criativo, né, para criar ela dessa maneira. Voltando à questão, ele falava que era sem variar a temperatura, então o T de um lado é igual ao T do outro. Disse que a pressão era 2 atmosferas. A outra é o mesmo recipiente, né? Então o gás está dentro do recipiente, tu abre o recipiente, vaza gás, depois tu fecha. Quer dizer que o volume continua o mesmo, né? É o volume do recipiente, cortou os V's. A pressão era 2 atmosferas. E ele tinha um certo número de mols. Se ele deixou vazar 1/4 da massa gasosa, é porque saiu 1/4 das moléculas. E se saiu 1/4 das moléculas, sobrou 3/4. Então sobrou 3/4 do número de mols que tinha anteriormente. 3/4 de N. E aí vai ser fácil calcular a nova pressão. Corta o N de um lado com o N do outro, está dividido, passa multiplicando. A nova pressão será 3 sobre 2, 1,5 atmosferas. Então, uma questãozinha legal porque ela é menos comum de aparecer e pode confundir o aluno. Eu, na tua idade, tentaria fazer PVT por Votó. Eu estava com esse cacoete. Interessante é que o gás ele tem uma propriedade chamada expansibilidade, né? O gás ocupa todo o volume que lhe é fornecido. E como eu estava estudando o gás que estava dentro do recipiente, eu não estava preocupado com o gás que saiu, né? O gás que saiu ficou na pressão atmosférica. E aumentou de volume, dobrou de volume o gás que saiu. Mas o gás que ficou continuou com o volume do recipiente onde ele estava, ocupando todo o recipiente. Né? Então, tu vê, intuitivamente eu concordo com o que tu disse. Ah, saiu gás, então diminuiu o volume de gás. Mas o gás se expandiu e continuou ocupando o volume do recipiente. Exatamente. Ótima pergunta, ótima colocação. Agradeço. Então, galerinha, vamos lá para fazer valer cada centavo, cada segundo. Pode fazer aquela da carta do motoqueiro. Mas é claro, motoqueiro suicida, vamos de motoqueiro. Deixa eu ver aqui. Achei. Ó, questão 30. Essa questão do motoqueiro dava de responder ela sem fazer conta alguma, só com a análise lógica das alternativas. Então tu olhava lá, tá, mas isso aqui não, tá, então pum, assinalava. Só que não é o objetivo de agora. O objetivo de agora é a gente fazer todos os cálculos, provar as respostas, certo? Mas a questão do motoqueiro, por incrível que pareça, dava de fazer sem cálculos. Vamos resolver ela toda. Questão do motoqueiro falava o seguinte, ó, era a questão 30. O motoqueiro resolveu saltar do espaço de 30 metros de uma ponte que se desmoronou. Acontece todo dia.
colocou uma rampa com um ângulo de 15 graus em relação à horizontal e acelerou a moto, atingindo velocidade de moto 30 metros por segundo, que manteve uniforme até saltar. Deu cosseno e seno de 15 e começou a fazer afirmações. O motoqueiro não consegue saltar a ponte. Vamos ver. Motoqueiro, rampa, 15 graus. Quando o motoqueiro atinge o final da rampa, ele está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Eu vou decompor essa velocidade em V0x, que se mantém constante do início ao fim, e vou decompor essa velocidade em V0y, que vai ser reduzida devido à gravidade, à medida que o motoqueiro sobe. Esse ângulo é 15 graus. V0x é V0 vezes cosseno de 15 graus. V0x é 30 vezes 0,96. 3 e 18 vai 1, 27 mais 1, 28. 28,8 metros por segundo. A velocidade horizontal do motoqueiro na hora do salto. V0y é V0 vezes seno de 15. V0y é 30 vezes 0,25, divide por 2 dá 15, divide por 2 dá 7,5 metros por segundo. Assim eu já descobri que o motoqueiro tem uma velocidade de 7,5 metros por segundo vertical para cima na hora do salto. Então seria importante eu saber quanto tempo esse motoqueiro fica no ar. Ou melhor, quanto tempo ele fica no nível, quanto tempo ele permanece acima do nível da ponte quebrada. É um cálculo que se faz só no eixo Y. Equação horária da velocidade. No topo mais alto, a moto do cara só tem velocidade X, né? A velocidade Y zerou naquele momento, né? No ponto mais alto. A velocidade inicial para cima é 7,5. Se eu digo que para cima é mais, para baixo é menos. Menos passa mais, está multiplicando, passa. Ele fica 0,75 segundos para subir. Então o tempo total que ele fica no ar é o dobro disso, 1,5 segundos. E nesse 1,5 segundos que ele fica saltando no ar, ele está avançando para frente com uma velocidade de 28,8. Então eu posso olhar para o eixo X, onde a velocidade é constante, e usando a ideia de velocidade média, como eu sei a velocidade no eixo X, quero descobrir o alcance que ele vai atingir, a distância que ele vai saltar horizontalmente. E ele ficou 1,5 segundos, está dividindo, passa multiplicando. 28,8 mais a sua metade, 14,2, 12 foi 1, 12, 13 foi 1, 43,2 metros de alcance. Então ele vai conseguir saltar, né? Porque o vão da ponte quebrada era de 30 metros. Então provamos que ele vai conseguir saltar. Então a 1 ficou falsa e a 3, que diz que ele consegue, ficou verdadeira. A altura máxima alcançada pela moto em relação à base do precipício é 72,8 metros aproximadamente. Tinha um desenho mostrando que da ponte até o precipício tinha 70 metros. Então eu tenho que ver o quanto o motoqueiro subiu acima de onde estava a ponte. Aí depois eu somo os 70 metros. Para descobrir a altura máxima atingida, é uma conta que se faz no eixo Y. Poderia usar Torricelli, eu vou preferir usar a equação horária da posição. Eu já poderia chamar a posição inicial de 70, mas eu vou chamar de 0. A velocidade para cima na hora do salto é 7,5. Para atingir a altura máxima, ele ficou 0,75 segundos. Se eu digo que para cima é mais, para baixo, que é o sentido da gravidade, é menos, o tempo é 0,75 sobre 2. Só vou ter que multiplicar 75 por 75. 25 vai 2, 35, 36, 37, 35 vai 3, 52, 5, 12 vai 1, 6, 5. Tinha 3 casas após a vírgula. Menos 5 vezes esse número ao quadrado eu já fiz, vai dar 0,5625. D é igual a 5,625 menos 5 vezes 5, 25 vai 2, 10, 11, 12 vai 1, 30 mais 1, 3, 25, 26, 27, 28.
Fazendo a subtração, aproximadamente 2,8 metros. Mas como a ponte estava a 70 metros do precipício, a altura que a moto atinge em relação ao precipício é esses 2,8 mais os 70. Então é 72,8, que é justamente o que ele diz no item 2. Então, ficou verdadeiro também. Item 4. Se a massa do conjunto motoqueiro mais moto for 180 kg, a energia mecânica do conjunto, imediatamente antes de chegar à rampa, em relação à base do precipício, é 2,07 vezes 10 na 5. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética mais as energias potenciais. Só que nesse caso, só tinha energia potencial gravitacional. Eu vou somar a energia cinética mais a potencial gravitacional. mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Eu vou colocar o m em evidência para ficar mais legal. A velocidade antes do salto era 30. A gravidade é 10 e a altura antes de saltar era 70. E essa massa que eu coloquei em evidência, moto mais motoqueiro, 180. Energia mecânica ficou igual. 180 que multiplica 450 com 700, 1150. Energia mecânica igual 1,1518. 40 foi 4, 8 mais 4, 12 foi 1, 9, 5, 1, 0, 7, 10 foi 1, 2, 0, 7, 0 com mais 2 zeros, colocando em notação científica, 2,07 vezes 10 na 5 joules, exatamente o que o sujeito tinha dito. E o item 5, que era o que poderia te levar ao gabarito sem cálculo algum, na altura máxima do salto, a velocidade da moto é nula. Não, ela tem V0x ainda, o VY é que se anula. Então ficou falso. Como 1 e 3 não podiam estar na mesma resposta, e a 5 era falsa, tu conseguia achar o gabarito sem cálculo algum. O autor dessa questão, ele fez isso de caso pensado, tá, gente? Ele botou uma questão trabalhosa de fazer, pensando assim, o cara que é rato de vestibular vai olhar as alternativas antes e vai responder sem sujar a mão. E vai ganhar tempo para a questão da tábua, para a questão dos vasos, a questão mais demorada da prova. Certo? Então tu vê, a gente tem que ter um pouco de malícia. Eu te ensino física, mas eu não te ensino a malícia para fazer um concurso. Isso é uma coisa diferente, Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que aprender a ter um pouquinho de jogo de cintura na hora de fazer os concursos e vestibulares aí que vai enfrentar na tua vida. Ótima pedida, hein? Muito obrigado, galerinha. Daqui a pouco estamos juntos de novo.